Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começar mais um vídeo. Vamos dando continuidade à nossa sequência sobre o batismo. Só que hoje nós vamos falar sobre circuncisão. Circuncisão, esta que foi substituída pelo batismo. E eu quero convidar desde já você para dar o seu joinha e também se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Não se esqueça de dar aquele joinha, porque isso é muito bom pra gente. E se inscreva para você estar recebendo mais vídeos e estar também acompanhando essa sequência desse vídeo, mais outros vídeos que vamos estar fazendo para você. Hoje sobre circuncisão, que substituiu o batismo. Pois bem, o que é circuncisão? Circuncisão é uma cerimônia religiosa dos judeus, antes feito como se dava a circuncisão. Todo macho, após 8 dias de nascido, ele era apresentado até os sacerdotes e eles faziam ali um corte, um órgão masculino, genital masculino. Assim era a circuncisão. Isso todo judeu deveria fazer, a circuncisão. O texto que nós vamos pegar hoje se encontra em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 2. Colossenses 2, 11 e 2. Diz assim, ó: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, como você pode ver, o apóstolo Paulo falando aqui aos Colossenses, ele está falando o quê? Que a obra que Jesus fez lá na cruz, a obra de Jesus valeu. A obra de Jesus é completa. A presença de Jesus, a vinda de Jesus para ser o nosso sacrifício é completa em nossa vida. E Ele, Jesus, é hoje o nosso sacrifício. Então, o sacramento correto hoje não é mais circuncisão, e sim batismo. Não se esqueça que circuncisão é uma cerimônia religiosa originalmente dos judeus. Então, aqui está escrito que nele, em Jesus, nele fostes circuncidados. Agora, não por intermédio de homens. Então, antigamente, o sacerdote fazia essa circuncisão na criança, no bebê. Só que hoje, nós somos circuncidados em Jesus. A obra de Jesus ela é tão completa que ela já faz esse papel de circuncisão em nossa vida, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então hoje, como a circuncisão é uma cerimônia religiosa, o batismo também é uma cerimônia religiosa, só que hoje o batismo é uma cerimônia religiosa dos cristãos, correto? Dos cristãos. Mas tem também mais um texto que nós podemos observar, tanto que a circuncisão é uma cerimônia religiosa, em Lucas 2, versículo de número 21, nós podemos ver também que, como era de costume de todo judeu, então logo quando Jesus nasceu, ele foi também circuncidado, certo? Lucas 2, 21 diz assim, ó: completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, aos 8 dias de nascido Jesus, criança, menino ainda, os seus pais o levaram para ser circuncidado, porque Jesus era judeu. Então, até ali, a circuncisão ainda era usada pelos judeus. Logo com a igreja primitiva, os apóstolos, eles deixaram de ser circuncidados, usar a circuncisão e passaram a aplicar o batismo. Mas, só para você ter uma noção do que aconteceu com essa questão de circuncisão,
né, com essa questão de circuncisão. Isso é coisa, né, que aconteceu com os judeus. Então hoje nós não usamos mais a circuncisão, senão hoje é o batismo. Então hoje nós temos o batismo. O batismo que é o que faz parte por nós os cristãos, hoje nós fazemos o batismo. O batismo. Então, o batismo, não se esqueça que é uma cerimônia religiosa, mas de quem? Dos judeus. A circuncisão é uma cerimônia religiosa, mas dos judeus. Hoje os cristãos usam o batismo. E lembrando bem que a circuncisão, ela acontecia quando a criança tinha 8 dias de nascido. 8 dias de nascido, a criança era levada até, como eu disse, levada pelos pais ao sacerdote, e ele fazia aquela circuncisão no menino. Então, logo depois que veio a igreja primitiva, os apóstolos não deram continuidade mais com a cerimônia de circuncisão, porque é algo dos judeus. Em Atos capítulo 15, nos conta uma controvérsia sobre circuncisão, né, dos gentios. Diz assim, Atos 15: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Ensinaram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, e determinaram-lhe que observem a lei de Moisés. Então, para você ver que esse problema aqui essa controvérsia, essas discussões, não é de agora, é de muito tempo. Então, quando na pregação de Paulo algumas pessoas se converteram, gentios, pessoas que não eram judeias, pessoas que não eram judeias, não eram judeus, essas pessoas que não eram judeus, os judeus daquela igreja queriam que eles fossem circuncidados. Então, queria que eles voltassem para a lei. Aí até houve o quê? Uma discussão entre Paulo e Barnabé, uma contenda entre eles ali. Um falava que teria que ter a circuncisão, o outro falava que não. Então a gente vê que houve então essa discussão de circuncisão. Aí Paulo aqui vai explicar em Colossenses 2:11 que nós somos circuncidados em Cristo, né? Então o sacramento que nós devemos usar hoje é o que? É o batismo e não a circuncisão, tá bom? Espero ter clareado um pouco sua mente sobre essa questão, e a próxima aula vamos estar falando um pouquinho mais sobre a questão do batismo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha, um abraço, até a próxima, se Deus quiser.